Olá, hoje nossa conversa é sobre concordância verbal. Há certos casos em que nós lemos uma frase, ou então quando estamos conversando com alguém, surge determinada construção frásica e nós pensamos, e agora? O verbo vai ou não vai para o plural? Mesmo sabendo que o verbo concorda, na maioria dos casos, com o sujeito, há determinadas situações em que nós ficamos naquela dúvida. E agora? Vinícius de Moraes, num de seus poemas chamado Poema de Natal, ele vai discorrendo sobre determinadas situações até que ele escreve: pois para isso fomos feitos, para amar e ser amados, para chorar e para fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Voltando, pois para isso fomos feitos. Quem fomos feitos? Nós. Ah, mas se é nós, é primeira pessoa do plural, então o verbo tem que ser flexionado. Não. Nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para chorar. Nós fomos feitos para enterrar os nossos mortos. O primeiro verbo, o verbo mais próximo do sujeito, ele é flexionado e o outro fica no infinitivo. Não é flexionado. Mas ainda não é este o caso da dúvida a que eu quero me referir nesta nossa conversa. O pai manda os filhos estudar ou o pai manda os filhos estudarem? Eu respondo: tanto faz, tanto faz. Flexionando-se ou não o verbo, não muda o sentido. As duas formas, neste caso, são admitidas pelas normas gramaticais. O que ocorre é o seguinte: se eu mantenho o verbo no infinitivo, sem flexioná-lo, sem concordar com os filhos, eu estou valorizando o sujeito. O pai manda os filhos estudar. Eu estou valorizando o pai. Agora, se eu flexiono o verbo, o pai manda os filhos estudarem, eu estou valorizando a ação praticada pelos filhos de estudar. O pai manda os filhos estudar. O pai manda os filhos estudarem. Portanto, as duas formas são corretas neste caso. Mas eu preciso deixar uma advertência que vem do gramático Napoleão Mendes de Almeida, um grande, profundo conhecedor da língua portuguesa e da mãe da língua portuguesa, que é o latim. Ele já faleceu. Ele cita em sua gramática normativa um exemplo dessa mesma questão de concordância. O bispo manda os padres ir. O bispo manda os padres irem. Seria o mesmo caso. Posso dizer, o bispo manda os padres ir. O bispo manda os padres irem. Aliás, a preferência geral é pela flexão do verbo, concordando com padres. Assim como em nosso exemplo, concordando com filhos. Porém, o Napoleão deixa o seguinte raciocínio:
o gramático Napoleão Mendes de Almeida. Se você está em dúvida quanto à concordância, basta trocar pela forma oblíqua. Como assim? Forma oblíqua. Basta trocar o objeto direto. Bispos, meninos, pelo pronome pessoal do caso oblíquo. O bispo manda os padres ir, o bispo manda os padres irem, o bispo manda-os ir. Se, utilizando a forma oblíqua, aparece o verbo sem ser flexionado, a recomendação, portanto, do gramático Napoleão Mendes de Almeida é de que se mantenha o verbo no singular. O bispo manda os padres ir. O pai manda os filhos estudar. Este é o raciocínio do gramático Napoleão Mendes de Almeida. Mas eu enfatizo que as gramáticas e os modernos gramáticos admitem, neste caso, as duas formas. O bispo manda os padres ir. O bispo manda os padres irem. O pai manda os filhos estudar. O pai manda os filhos estudarem. Tanto faz. As duas formas estarão corretas diante da gramática da língua portuguesa. É isso.